Diz assim a palavra do Senhor: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podeis tomar assento. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração. Nesta carta, ele nos traz uma oração e ele diz: por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o seu nome. O qual toda a família. O que Deus sempre quer é fazer famílias abençoadas. Logo no princípio, ele tem um encontro com um homem chamado Abraão, que ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem um propósito de abençoar todas as famílias. Família no grego é pátria, que é derivada de pater, que é pai, significa paternidade. Então, quando fala de família, fala de toda a pátria, fala de todos. E por isso a palavra nos diz: Pai nosso que está nos céus, Pai que está no céu, que toda a família tome o seu nome. E por esta causa, eu me coloco de joelhos, eu me invoco. É por esta causa, para que as famílias sejam abençoadas, que eu me ponho de joelhos, para que a bênção de Deus venha sobre cada um de nós. A função do Pai é o ofício que deriva de Deus. Deus se coloca como Pai. Jesus diz: Pai nosso que estais no céu. Então toda a família tem ali o seu líder, tantas famílias na terra passam por um caos, porque o Pai nunca usou de autoridade vinda de Deus. Quando olhamos a pátria no caos, quando vemos as famílias sofrendo, nós sabemos que há um Pai que nunca agiu com autoridade que veio dos céus. Por isso, toda a família vai sofrer, ou toda a família sofre, porque aquele que deveria tomar autoridade, aquele que deveria estar ligado aos céus, trazendo a bênção, ele em algum momento se amedrontou, recuou, tirou a mão, não estendeu as mãos para abençoar. Então, tantas famílias na terra passam por caos, porque o Pai nunca usou a autoridade vinda de Deus. O Pai, ele fugiu ou foge da sua responsabilidade de ser aquele que vai levar a sua casa diante de Deus. Jesus, ele diz, João capítulo 14, ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus não está falando de paredes, ele está falando de família.
Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, Jesus está nos chamando para que possamos, juntamente com Ele, formarmos a família de Deus. No versículo 17, ele diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Nós temos que ter uma fundação, algo que nos segure, algo que nos ligue, algo que nos leve a um referencial. Então, a família refere-se muitas vezes ao que a palavra traz: casa de Arão, casa de Davi, casa de Abraão. Quando Deus fala, está falando de família. Não está falando de casa, de habitação, mas está falando de família. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai cabe você também. Na casa do meu Pai há um lugar preparado para você. E eu estou preparando esse lugar. Jesus disse: na família do meu Pai há um lugar para você. É isso que Jesus, Ele nos diz: eu vou e vou preparar um lugar na casa do meu Pai. Por causa disso, me ponho de joelhos. Apóstolo Paulo, ele sabe que se a família for forte, a nação é forte. Se a família for forte, a igreja se torna forte. E ele diz: por esta causa, eu me coloco de joelhos. Por isso, eu me coloco de joelhos para buscar, para que possamos entender em Deus aonde Ele pode nos levar. Versículo 10 diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Versículo de número 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades dos céus. Para que através da igreja, que somos as famílias que se reúnem, para que as famílias elas possam conhecer e o mundo saber que a igreja, pela sua multiforme, tem sabedoria de Deus. Vamos buscar a sabedoria de Deus para ensinar as nações, ensinar o mundo. A igreja é um lugar de ensinamento para a nação. É um lugar que a nação deve olhar e querer ser igual. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então nós servimos de exemplo. Quando olhar para a igreja, é uma igreja que é família, que a família é forte, é como a casa de Arão, é como a casa de Davi, como a casa de Abraão. Assim deve ser a igreja. E esta hierarquia que Deus estabelece, primeiramente ele diz que Deus é a cabeça de Cristo, que o Senhor é a cabeça de Cristo. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder do seu Espírito no homem interior. O nosso homem interior, ele precisa desse poder vinda dos céus. Nós precisamos estarmos ligados nessa família. Cristo, ele tem como pai, como cabeça, Deus, cabeça de Cristo, Cristo, a cabeça do varão, e o varão, cabeça da mulher. Os filhos vêm abaixo, seguindo esta hierarquia. O que se forma uma família? Deus, o nosso Senhor, o homem, a mulher e seus filhos. Se seguimos essa hierarquia e vamos nesta obediência,
andando de acordo com esse caminho, andando com este ensinamento. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 128. Aquele que teme ao Senhor será abençoado na sua família. Aquele que tem temor ao Senhor, aquele que respeita a hierarquia de Deus. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Anda nos seus caminhos. Anda nos seus ensinamentos. O mundo hoje quer que nós venhamos andar nos ensinamentos deles. E para isso é a destruição da família. É destruir o lar, tirar a hierarquia, tirar a Deus. Não preciso de Deus, não preciso de Jesus, não precisa do homem. Então nós vamos caminhando distante da palavra. Então ele diz: bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz é o homem. Feliz é o homem, completo é o homem que teme ao Senhor e anda nesses caminhos. Ele segue esses ensinamentos. A tua mulher, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera, ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. A tua mulher será como videira frutífera. O vinho representa alegria, a videira representa alegria. Toda mulher deve representar dentro dessa família alegria. Se a mulher está triste, se a mulher está angustiada, se a mulher está preocupada, toda a família sofre. A mulher é o equilíbrio da família. Quando a mulher está desorientada, angustiada, triste, toda a família ficará desorientada. Interessante, muitas vezes o homem tem muita capacidade, mas nas pequenas coisas de organização, quem organiza é a mulher. O homem nunca acha nada dentro de casa. A mulher sabe todas as coisas. A mulher sabe onde está cada pertence, o horário de cada pessoa, a mulher sabe tudo. O remédio que deve tomar, quem sabe? A mulher. Por isso a palavra diz: a tua mulher será como a videira frutífera. A tua mulher traz alegria para dentro de casa. A tua mulher é responsável por organizar. E uma casa que tem organização, ninguém grita, ninguém reclama, todos estão felizes, porque a mulher está equilibrada. Se a mulher estiver equilibrada, toda a casa está equilibrada. Os teus filhos, como planta de oliveira, à roda da tua mesa. Como planta de oliveira. A oliveira, ela é uma planta que ela passa séculos. Em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, há uma oliveira que é dos dias de Jesus, tem mais de 2000 anos. Está ali e ainda dá frutos. Os filhos são como a oliveira, a roda da tua mesa. Onde há uma oliveira, as plantas não adoecem. Quando Deus dá alegria dos filhos, eles estão à roda da tua mesa. O que nós temos perdido em nossos dias, o altar da mesa. Sentar à mesa, desligar o celular, agradecer a Deus pelo alimento. Nós temos perdido isso em nossos dias. Nós temos esquecido as bênçãos familiares. Aquilo que trazem a bênção familiar. Nós hoje temos mulheres estressadas, angustiadas, tristes, e pararam de ser videira frutífera.
filhos que deixaram de ser plantas de oliveira, que trazem alegria para casa, trazem a cura. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A palavra está dizendo, eis que é desta maneira que o homem será abençoado. É desta maneira que o ser humano é abençoado. Quando nós nos esquecemos desse caminho, nós perdemos a bênção. Deixamos de sermos abençoados. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Você quer ver o mundo em paz? Ore para que Israel esteja em paz. Israel é a perturbação do mundo. Quando Israel não está em paz, o mundo não tem paz. Nesta madrugada, mais de 10 países se envolveram no conflito. Se Israel não estiver em paz, o mundo não está em paz. Ore para que Israel esteja em paz. Ore para que haja paz em Jerusalém. Então a palavra ela vai dizendo, é dessa maneira que nós começamos a adquirir a bênção. Então Paulo, ele diz, olha, Deus é cabeça de Cristo. Cristo sempre nas suas orações, ele diz, Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. A certeza que o Pai iria responder. Todo filho, ele espera que o pai vai suprir as suas necessidades. Sempre que um filho olha para o pai, ele espera que o pai vai suprir as suas necessidades. Jesus, sempre que havia uma necessidade no seu ministério, ele levantava a cabeça e pedia, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me responde. Assim, os filhos esperam dos pais, que os pais sempre estejam perto, que os pais sempre estejam para protegê-los. Se vivemos a hierarquia, se entendemos a hierarquia da palavra de Deus, se entendemos o que é uma família, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do varão, o varão a cabeça da mulher, e os filhos vêm abaixo seguindo esta hierarquia. E bem-aventurado a família que entende isso e segue nesse caminho. Não há ninguém maior do que ninguém. Estamos em uma caminhada. O centurião encontra Jesus, abre a tua Bíblia, em Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A submissão. Saber quando você está diante de alguém que tem autoridade. Quando a mulher, ela entende que o homem foi revestido de uma autoridade que ela não tem, que está sobre o homem.
O homem não é melhor que a mulher, mas ele está revestido de uma autoridade para uma família, para uma casa. Então aqui, Jesus está mostrando, ele teve um encontro com um homem que era capitão de 100 homens. Debaixo desse centurião quer dizer 100 soldados, ali havia 100 soldados debaixo da ordem deste homem. E ele ficou indignado quando Jesus disse, eu vou na tua casa. E ele disse, olha, eu não sou digno que entres na minha casa. Porque eu vejo em você, eu vejo no Senhor, tanta autoridade. Eu não sou digno. Se o Senhor der ordem, o meu criado será curado. Reconhecimento, autoridade. Então, quando nós aprendemos esta autoridade que vem de Deus, Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher, e embaixo, todos os filhos são abençoados e se tornam cura para a família. Nós estamos vivendo um tempo que os nossos filhos estão adoecidos, porque se quebrou a hierarquia. Tem se quebrado o que é a palavra de Deus. Voltar à palavra de Deus. Esse centurião, ele não teve dúvida, ele diz, olha, basta o Senhor dar uma palavra. A tua autoridade vai mudar a situação do meu servo. Eu sei o que é autoridade. O grande problema é que nós não sabemos mais o que é a autoridade. Nós estamos vivendo em tempos de crise em nosso país, porque a Bíblia nos ensina, ore pelas autoridades. E nós entramos em contenda, em palavras, em maldições contra a autoridade. Temos um governo ruim. Quanto pior nós somos, pior será o tempo que nós vamos viver. Quando aprendemos autoridade, toda autoridade vem de Deus. Quando você diz, essa autoridade é muito ruim, Deus tem permitido. E tem permitido por quê? Porque nós temos que aprender. Quando o povo aprender, talvez Deus nos dê governantes melhores. O pior tempo em Israel foi o tempo que os juízes julgavam. A palavra do Senhor diz que o pior tempo em Israel foi o tempo que os juízes julgavam. Quando os juízes julgavam, o povo sofria. Então nós temos que aprender sobre hierarquia, orar. Qual é a responsabilidade da igreja? Orar, abençoar, pedir sabedoria, pedir para que aqueles principados e potestades saiam do nosso país. Então, a igreja tem poder, a oração tem poder. Por isso Paulo diz, por esse motivo eu me coloco de joelhos. O que tem colocado você de joelhos hoje? O que tem nos colocado de joelho hoje? Quanto tempo faz que nós não nos posicionamos de joelhos por uma causa? Muitas vezes oramos por um costume, por um ritual, mas na realidade, vamos orar por esta causa. Quanto tempo? Nós deixamos de colocar orações e motivos. Quais são os motivos da nossa oração? Por que oramos? Por que pedimos? Por que clamamos a Deus? Por que estamos buscando em Deus? Paulo diz, por esse motivo. Eu tenho um motivo de oração. E qual é o motivo da oração de Paulo? É para que a família entendesse, para que a família soubesse qual era a largura, comprimento, aquilo que nós estávamos deixando de conquistar, aquilo que estávamos deixando de viver.
para que agora, pela igreja, multiforme a sabedoria de Deus, seja conhecida dos principais e potestades nos céus. Quando diz potestades, está dizendo um mundo espiritual. Muitas vezes quando nós falamos potestade, principados e potestades, as pessoas pensam que é só o lado negativo. Não. Do lado positivo, do lado bom, também tem príncipes e tem a potestades. Do lado, há um domínio, há alguém que está dominando, alguém que está direcionando. Então, muitas vezes nós não entendemos por quem estamos sendo direcionados. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Temos que ter a ousadia e acesso com confiança. Acesso com confiança. A oração, ela tem que nos levar com ousadia e com confiança, pela nossa fé nele, Jesus Cristo. Toda a nossa oração tem que ter a ousadia de entrar no trono da graça, de chamar Jesus para a nossa situação, o que estamos vivendo, o que estamos passando, o que estamos precisando, para que possamos mudar toda e qualquer situação. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11. Versículo 13 em diante, diz assim a palavra: os benefícios da obediência. E será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, então darei chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras nos vossos corações, na vossa alma, atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Escreve-a nas umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para o guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Guarda a palavra. Ele diz: ponde, pois, estas minhas palavras em vosso coração e na vossa alma. Atai por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ponha estas minhas palavras. Use estas minhas palavras. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando-te em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A responsabilidade familiar, responsabilidade de pai e de mãe, ensinar essas palavras que hoje eu te ordeno. A pior coisa que aconteceu em nossos dias foi que alguém disse,
Olha, quando o teu filho tiver 15 anos, ele escolhe o caminho que ele quiser. E eu pergunto, o caminho que você está seguindo é ruim? Um pai só pode repetir isso se ele não tem certeza que o caminho que ele está seguindo é o melhor caminho. Como eu vou deixar para o meu filho escolher, daqui, quando ele tiver 15 anos, 18 anos, se eu não estou ensinando ele de criança? Quando ele crescer, ele vai escolher. Eu estou dizendo para ele, eu estou indo nesse caminho, mas eu não tenho certeza desse caminho. Então, quando você, que é mais inteligente do que eu, tiver 14 anos, você escolhe o caminho que você quer andar. Foi essa decisão que a igreja tomou nos últimos anos. E hoje estamos chorando, porque os nossos filhos estão distantes da palavra de Deus. Paramos de ensinar. Se meu filho quiser ir para a igreja, criança com 5 anos já está decidindo se vai para a igreja ou não. Ah, meu filho, não sei se ele quer ir para a igreja, está tão cansado. Nós não vamos, mas o que diz a palavra? Ela nos dá uma ordem: ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando-te em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. A palavra diz, não há descanso para o ensinamento. Não há descanso. Você tem que ensinar. Uma mãe chegou para um grande sábio e perguntou, meu filho está com 5 anos, quando eu devo começar a ensinar? O sábio disse, você já perdeu 5 anos. Desde que ele nasce, que ele está no teu ventre, já precisa começar a ser ministrado. Tem que começar a ministrar. A criança ainda no ventre. Algumas crianças, eu sou um pastor bem privilegiado. Fiz casamentos, dessas pessoas que eu celebrei casamento, apresentei seus filhos, batizei seus filhos. Interessante que quando as mães estavam grávidas, e muitas delas vinham no final do culto, receber uma oração, orava pelo seu ventre, pela criança. E quando a criança vem para ser apresentada, eles já reconhecem a minha voz, porque eu ouvi a minha voz. Visitei 2 anos atrás, uma moça estava desenganada pelo médico com câncer, e o médico diz, você não terá filhos. Pegamos o carro, eu e minha esposa, quando ouvimos a notícia, rodamos 600 quilômetros, que ela mora a 600 quilômetros daqui. Fomos lá e falaram, eu vim aqui orar por você. Jesus vai te curar e vai te dar filhos. Ela disse, mas o médico disse que não. E eu disse, Jesus é o médico dos médicos. E oramos, voltamos, 9 meses depois, eles estavam com a criança no colo. Os nossos cultos são transmitidos. E ela ouvia o culto na casa dela, 600 quilômetros daqui. Quando a criança nasceu, ele reconhecia a minha voz. Porque a mãe sempre ouvia as pregações na sua casa. E a criança já ouvia. A criança com 1 ano, 1 ano e pouco, ela diz, eu quero ir na igreja do pastor Gerson. Assim, nós temos que ensinar. Ah, mas quando ele vai entender? É no ventre. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Onde Deus escolhe e separa? No ventre da mãe. Em formação. Onde o inimigo ataca? Quando está no ventre. Então, por isso, ensina aos vossos filhos, falando delas, assentando-te em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando, escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais,
dá-lhes como os dias dos céus sobre a terra. O Senhor prometeu ao seu povo que os dias na terra seriam iguais aos dias dos céus. No domingo de manhã disse: haverá algo muito ruim que está chegando ao mundo. É um tempo de aliança. Estou chamando a igreja para fazer uma aliança com Deus. Não para ser religioso. Não para, eu tenho que ser dizimista. Não sei, problema seu. O dízimo é algo muito pessoal. É você e Deus. O dízimo é só para você não ser ganancioso. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Mas há uma aliança com Deus. Deus não faz aliança só com dinheiro. Deus faz aliança com você, com o seu tempo, com a sua vida, com o seu coração, com a sua mente. É um tempo de estarmos aliançados com Deus, de voltarmos à palavra de Deus, de voltarmos a orar pela nossa casa, pela nossa família, de unir marido e mulher, dobrar os seus joelhos e clamar pela sua casa, clamar pelos seus filhos. Clamar para que haja uma libertação, para que haja uma cura, para que haja uma restituição onde fomos roubados, onde por falta de entendimento nós deixamos de cumprir a palavra e voltar. É um tempo de voltar a Deus. Então a palavra fala do quê? De ampliar. A palavra nos fala de ousadia. A palavra nos fala de buscar, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, que o mundo espiritual, ele olhe pela igreja, e ele veja sabedoria, ele veja entendimento, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Com ousadia. Mas eu não sei orar. Eu não sei como pedir. Esqueça todas as orações que te ensinaram. Se coloque como filho. Pai, eu estou aqui. Pai, eu preciso de ti. Pai, olhe para mim. Nenhum pai rejeita o pedido de um filho. Eu não sei orar. Você sabe falar com o pai? Se posicione. Aprenda com Jesus. Jesus, ele fazia as suas orações, ele levantava a cabeça aos céus e dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse momento, esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, e não a minha. Hierarquia. Jesus, mesmo sendo Deus, não se colocou como Deus. Se colocou como homem, respeitando toda a hierarquia do Pai. Então esse é o momento da igreja, entrar com ousadia. Eu sempre digo que o filho de um presidente não precisa marcar horário para falar com o pai presidente. Todo mundo precisa marcar horário para falar com o presidente. O filho entra no gabinete dele a hora que quer. Nós somos assim. Nós somos filhos. Não precisamos de nada e nem de ninguém. Nós temos acesso ao Pai. Pai nosso que estais no céu. Pai nosso. Então, a palavra diz que vai ampliar, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Jesus disse: usa o meu nome. Em meu nome, os demônios saem. Em meu nome, os enfermos são curados. Em meu nome, nós temos
a quem nos representar. Jesus. Não é em nome do Gerson, não é em nome da Maria, não há outro nome. Há um nome sobre todos os nomes. Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Entre com ousadia. Fale com ousadia. Entre com fé, com confiança. Já entra agradecendo. Porque você sabe que Deus sempre responde às suas orações. Já entra com confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já entra, se você precisa de algo, já fala com Deus. Senhor, Tu sabes essa necessidade. Fale com Deus aquilo que você vem buscando, que você vem clamando. Mas é por esta causa que nós temos que nos colocar de joelhos. Para que esta hierarquia da família que nos foi ensinada seja restaurada. Que essa hierarquia, que Cristo é o cabeça da igreja, seja restaurada. Não sou eu, é Cristo. Como Deus Pai está sobre todos nós. E pelo nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Fale com o Senhor nessa noite. Com ousadia. Adentra ao trono da graça. Não permita que o inimigo venha falar que você não pode. Não permita a voz do inimigo dizendo que não é para você. Você é filho, é filha de Deus. Peça pela sua casa. Peça pela sua família. Peça pelos seus negócios. O Senhor tem alegria em te prosperar. O Senhor tem alegria em te abençoar. Se há uma enfermidade, eu ligo com você nesta oração esta noite. Toda enfermidade sai. Nenhum mal, praga alguma, chegará à tua tenda. Fale com o Senhor. Senhor meu Pai, estamos diante da Tua presença nesse lugar. Senhor, temos necessidades como filhos. Muitas vezes não sabemos como caminhar. Muitas vezes, Pai, somos tirados do propósito do caminho, com as palavras que o mundo nos traz ao nosso coração. Senhor, limpa o nosso coração nesta noite. Nos santifica, nos purifica. Senhor, firma os nossos passos novamente. Senhor, nos dá a sabedoria para direcionar a nossa casa, a nossa família. Senhor, dá sabedoria ao esposo, tratar a esposa como Cristo tratou a sua igreja, com amor, com dedicação, com benevolência, com perdão, com graça. Assim o homem deve tratar a sua esposa, como Cristo trata a igreja. Que a esposa, ela esteja na mesma missão do homem, esteja submissa na mesma missão, de criar uma família, de ensinar a sua casa, de andarem juntos e conquistarem, de ampliar a sua tenda. Senhor, nos dê filhos, Pai, que nós tenhamos orgulhos dele. Senhor, tira todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, resgata os nossos filhos. Tua palavra diz que trará os filhos de longe. Senhor, aqueles que se distanciaram, aqueles que erraram o caminho, aqueles que se perderam pelas veredas. Senhor, torne, traga, que eles caiam em si e voltem para a casa do Pai. Senhor, cura esta nação, cure as famílias, cure a Tua igreja. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Louvado seja o Senhor.